tema de hoje não foi combinado. Eu não sabia que ia ter uma manifestação nesse dia. Está sendo chamada pelo país afora. Mas o que nós estamos estudando no livro de Abacuque, refletindo a partir da experiência do profeta, desse diálogo intenso que Abacuque tem com Deus, e esse é o nosso terceiro dia que a gente reflete, domingo seguido, sobre isso. E eu queria estimular vocês, se você não estava aqui no domingo passado ou retrasado, você possa ouvir essas mensagens na internet, para poder pegar o fluxo, porque é algo muito forte e muito apropriado para a nossa vida e especialmente para os nossos dias. Mas hoje eu gostaria de avançar nesse tema, e nós estamos chegando na segunda resposta que Deus vai dar a Abacuque. O livro é muito simples, são 3 capítulos divididos em dois diálogos. Abacuque pergunta, Deus responde, Abacuque pergunta de novo, Deus responde, e no final, que é o capítulo 3, que nós vamos ver domingo que vem, Abacuque ora, louva, declara a sua fé no Senhor. E nós paramos no domingo passado, no momento em que Abacuque está perplexo, continua perplexo, porque agora a perplexidade dele aumenta, no sentido de que ele ouve a resposta de Deus, mas não é aquele God in the box, Deus na caixinha. Nós gostaríamos que Deus fosse alguém, um ente em que a gente pode encaixar na nossa teologia. Como a gente conceitua a vida, a verdade, e nós andamos assim, do dia a dia, tentando enquadrar Deus na nossa lógica, na nossa maneira de pensar, ou especialmente na nossa experiência, na nossa história. Mas Deus não é o God in the box. Não é o Deus que vem enlatado, ou conforme cada gosto. Não é o Deus do supermercado ou do mall. É um Deus que é quem Ele é. Quando Moisés perguntou para Deus, quem é que eu devo dizer que me enviou quando eu for falar com o faraó, deixa o meu povo ir? Deus disse, diga que eu sou, me enviou. Eu sou o que sou. Isso é Deus. Ele é quem Ele é. E é por isso que muitas vezes, quando nós tentamos enquadrar ou entender Deus, nós muitas vezes ficamos perplexos. Porque Deus não se enquadra, não se encaixa na nossa razão, totalmente. Em parte sim, porque Ele nos fez com a capacidade de compreendê-lo até um certo ponto. Porque senão seria muito difícil a gente estar aqui hoje refletindo, abrindo um livro com palavras, com ideias, com conceitos, vamos dizer, refletindo à luz da nossa experiência, ou do que a gente já conhece. Isso pressupõe uma série de coisas. Principalmente que Deus nos fez pessoas capazes de pensar, de refletir, de elaborar, de correlacionar, de analisar, de duvidar, de descobrir. Deus nos criou assim. Portanto, esse é um processo válido. E é isso que a gente está fazendo. E foi exatamente isso que Abacuque quis fazer. Quando ele foi para Deus e perguntou, até quando? Por que tudo isso está acontecendo? Por que o teu povo, que é o seu povo, está vivendo essa corrupção, esse pecado assim incrustado na sociedade, na religião, em tudo? E aí Deus responde, olha, realmente a coisa está, eu concordo com você, a coisa está séria, e eu preciso fazer alguma coisa. Aliás, eu estou fazendo. Só que eu queria só te avisar que vai piorar. Vai piorar porque eu estou trazendo a disciplina que eu vou corrigir isso. Mas vai ser uma correção amarga. Uma correção dura. E quando Abacuque então ouve, nós vimos isso domingo passado, ele ficou perplexo. Como é que Deus pode usar alguém pior que eu para me ensinar? Que audácia, né? Já pensou se Deus fosse procurar um
alguém perfeito para me ensinar alguma coisa, ele não teria ninguém, porque ninguém é perfeito. Ninguém está na posição e no ponto que Deus pode dizer assim, olha, essa pessoa não tem nenhuma mácula, nenhuma mancha, nada. Vai lá, você é perfeito, vai ensinar os imperfeitos. Não existe isso. Deus usa os instrumentos, os recursos que Ele tem. E Deus usa, muitas vezes, situações ou pessoas que nós olhamos e dizemos é muito pior do que nós, para nos ensinar. E quando nós fazemos isso, também essa é uma visão muito parcial e unilateral da realidade, porque nós somos tão pecadores e corruptos quanto qualquer um, se não fosse a graça de Deus operando na nossa vida. Então, a partir do capítulo 2 de Abacuque, versículo 1, ele então fica na torre de vigia, ele disse, eu vou aguardar para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Então, deixa eu fazer um aviso para você. Hoje, nós vamos entrar profundamente numa teologia bíblica. Nós precisamos de teologia bíblica, nós precisamos de entender quem Deus é. E esse é um livro incrível para isso, porque ele vai tirar Deus da caixa. E nós vamos talvez entrar em contato e ver coisas e ouvir coisas que talvez não batam muito bem com como nós gostaríamos que Deus fosse e agisse. Mas não tem como. Ou a gente encara e vê Deus como Ele é, ou nós vamos viver a vida inteira frustrados e perplexos. E muito irritados com as coisas. Porque nós vamos ter sempre dificuldade de enxergar a realidade como ela é. Inclusive a respeito de Deus. E Deus responde. Como é que Deus responde? O título de hoje é Tudo não acaba em pizza. O justo viverá pela fé. É a primeira vez que esse texto, essa frase aparece nas Escrituras. Depois ela é repetida no Novo Testamento 3 vezes. Mas aqui ela aparece pela primeira vez. E a resposta de Deus, versículo 2, é a seguinte. Então o Senhor me respondeu, escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente, ou na versão revista e atualizada, se é a tua, para que possa ler até quem passa correndo. Pois a visão aguarda um tempo designado, e ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, pois ela certamente virá e não se atrasará. Observe o seguinte, quando Deus fala, ou o que Deus fala, e é aí que a gente começa a ver quem Deus é. Quando Deus fala, aquilo que Ele fala não tem dúvida. Ele fala e é claro, e não há algo para ser duvidado, porque a palavra vem de Deus. É por isso que Deus fala para Abacuque, escreve claramente a visão. O pressuposto que está atrás disso, e é o pressuposto por que a gente crê na Bíblia, e lê a Bíblia, e estuda a Bíblia, e tem nela a palavra de Deus, porque o que Deus fala não deixa margem para dúvida. É verdade. Vem de Deus. Portanto, escreve, ele disse, claramente, em tábuas, para qualquer pessoa poder ler facilmente. Ou, na versão antiga, até quem passa correndo. Porque tem autoridade. Não é algo que pode ser ou deve ser duvidado. Vem de Deus essa palavra. A outra coisa que ele diz que a visão aguarda um tempo designado. Ou seja, ela não é uma visão ou uma palavra que pode ser adiada. Ela tem um tempo designado, ela aguarda esse tempo, portanto, ele disse, espere, ela certamente virá, ela não se atrasará. O tempo de Deus é o tempo certo, sempre. Portanto, não se adia a vontade de Deus ou o que Deus quer fazer, Ele vai fazer, quando Ele achar que tem que fazer. Então, quando Deus fala, aquilo que Ele fala tem um propósito e o cumprimento no tempo dEle. Não vai ser antes, nem vai ser depois. E em terceiro lugar, diz, ela fala do fim, essa visão, e não falhará. Em outras palavras, é inescapável.
A palavra de Deus é indubitável, ela é inadiável, o que Deus diz é inescapável. Essa é a natureza daquilo que sai da boca de Deus. E é por isso, repetindo de outra forma, que Deus diz a Abacuque, é indubitável, portanto escreve, para todo mundo ler, para todos lerem, para a gente passar para os outros, para a gente falar sobre isso, porque é Deus que está dizendo. A autoridade é dele. Em segundo lugar, se é inadiável, espera, porque vai acontecer. Não tem maneira de atrasar. O relógio de Deus não atrasa. Ele falou, ele vai fazer, quando tiver que fazer. Quando for hora, vai acontecer. Portanto, isso significa, espera. Parece que está atrasando, mas não está. Vai ser na hora certa. Então, a minha atitude, espera. E por último, se ela é inescapável, Deus está dizendo para Abacuque, veja, é uma visão, enxergue. Abra sua mente, abra os seus olhos para quem eu sou, para o fato que eu estou operando, para o fato que eu vou fazer algo, eu tenho um propósito. Fica esperando, mas enxerga. Sobe o helicóptero. Começa a ter essa visão. A visão que eu estou dando a você vai fazer de você uma pessoa mais capacitada para viver nos dias de hoje. Esse é Deus, quando Ele fala. E aí Deus faz um profile do ímpio, perfil, de uma maneira resumida. E Ele levanta alguns pontos. Veja, versículo 4 em diante. Escreva. O ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons. Mas o justo viverá pela sua fidelidade ou pela fé. De fato, a riqueza é ilusória, ou o vinho é enganoso na versão antiga, e o ímpio é arrogante e não descansa. Ele é voraz como a sepultura e como a morte. Nunca se satisfaz. Apanha para si todas as nações e junta para si todos os povos. Alguns pontinhos aí do perfil do ímpio. Como é que Deus descreve o ímpio? Primeiro, envaidecido. Essa palavra é bem interessante porque ela tem, a raiz dela tem a ideia de inchaço. Ele tem o eu inchado. Vaidade é isso, é você estar cheio de si. Não há lugar para nada nem para ninguém. Eu ocupo tudo dentro de mim. Sou eu mesmo, euzinho e eu mesmo. Só. Né? E esse é o perfil do ímpio. Quando a gente pensa em ímpio, a gente pensa lá, quem está preso lá na penitenciária Bangu 3, sei lá, é 2 ou 3? É 3? É 1? É 1? Mas tem mais do que uma. A gente já pensa no pior assassino, mas a maneira como a Bíblia descreve o ímpio não se refere ao cara que está atrás das grades ou foragido. A impiedade está no coração. Uma característica da impiedade é estar cheio de si. Eu não tenho espaço para outro, eu não tenho espaço para nada. Eu estou ocupado comigo mesmo o tempo todo, a maioria do tempo. Isso é vaidade. Eu tenho eu inchado, porque todo mundo tem eu. Mas o meu eu está muito inchado. Não tem espaço para outros. Mas a Bíblia também fala aí, Deus diz que seus desejos não são bons, ou na versão antiga, a sua alma não é reta nele. A ideia é interessante, essa ideia. Desejo, alma, vida, pensamentos, sentimentos, está tudo incluído na palavra que é usada aí, que originalmente é nefesh, que é alma. A ideia é que essa pessoa tem uma vida mal direcionada. Porque ele está cheio de si, a sua vida vai na direção, está torta, não é reta, está sempre mal direcionada. Seus desejos não são bons. E é interessante isso, porque a característica do ímpio é que ele transforma coisas boas em coisas ruins. Por exemplo, uma coisa que é muito boa é alimento. Mas o alimento pode se tornar uma coisa ruim, dependendo se ele ocupa um espaço demasiado na vida.
né? Ou se ele é ingerido de uma forma errada, ele pode se tornar algo ruim, prejudicial. Ou se você deixa de ter uma dieta equilibrada, variada, a coisa é boa, mas o uso pode ser ruim. Ou pega o dinheiro, que pode ser bênção, que pode ajudar, que pode suprir, que pode dar, uma série, pode ser bênção. Mas o dinheiro também pode ser transformado num instrumento mau, para deixar outros sem privilégio, para pagar coisas que não são positivas, que não são boas para a sociedade e para o bem comum. O dinheiro pode ser usado de uma maneira gananciosa. Eu posso juntar o dinheiro para mim e não dividir. Eu posso deixar de ajudar quem precisa. Então, algo que necessariamente pode ser bênção, eu transformo em coisa ruim. Ou o sexo, que Deus nos deu para ser uma expressão de alegria e de êxtase dentro de um relacionamento conjugal, de segurança, de compromisso, de fidelidade. Com respeito, com dignidade. Mas isso nós transformamos em algo extremamente abusado. Então, quando a Bíblia diz seus desejos não são bons, ele tem uma vida mal direcionada. Ele pega, o ímpio impiedade é pegar coisas que são intrinsecamente neutras ou boas e transformá-las em coisas más, ou para um mau uso. A Bíblia também, Deus fala que Ele é voraz, que Ele nunca se satisfaz, ou seja, Ele é movido por uma insatisfação aguda. Interessante isso, né? Nunca eu estou satisfeito. Eu estou sempre, algo está faltando, algo está faltando. Essas são as características do ímpio. E finalmente, ele ajunta sem limite. No caso aí, está falando dos babilônios, dos povos, as nações. Ajunta para si, ele quer mais, ele quer tudo. A atitude do coração nunca é o suficiente. Eu quero sempre mais, mais e mais. Meus amigos, meus irmãos, essa é uma fotografia nossa. Nós somos assim. Essa é a nossa natureza. Ímpios somos todos os seres humanos. Nosso eu é inchado, nossa vida muitas vezes é mal direcionada, nós temos a capacidade de transformar coisas boas em coisas ruins, ou usar mal coisas que são boas. Nós vivemos muitas vezes uma insatisfação sem fim e parece que nada é suficiente. Sempre tem algo mais que nós queremos. Esse é o nosso perfil. A impiedade está no coração humano. Então, o que Deus vai dizer agora para Abacuque acerca dos ímpios, nós temos que tomar muito cuidado para não terceirizar a impiedade. Porque a impiedade, ela está na primeira pessoa do singular. Ela está aqui dentro. Mas nesse contexto, Deus diz a Abacuque: o justo viverá pela fé. Quem é o justo? Eu gostaria que fossem os santistas. Assim, seria tão bom, né? Se a gente pudesse dizer, todos os santistas são justos. Mas não são justos. Nem santistas, nem corintianos, nem são paulinos, nem os petistas, nem os PMDBistas, nem os PCDistas, nem qualqueristas. Todos! Não há justo. A Bíblia diz, nenhum sequer. A gente gostaria, né? De colocar a justiça dessa forma, em um ou em outro grupo. E nós nos julgamos superiores e excluímos outros dessa maneira. Não, a Bíblia diz e faz a pergunta, quem é o justo? E ela responde, é aquele que vive pela sua fé. E aí a pergunta é, mas o que é viver pela fé? Porque se o quadro do ímpio é esse, o que significa viver pela fé? Pendura essa pergunta aí que nós vamos voltar para ela no fim. Mas olha, está claro que existem dois
dois pratos da balança, num deles Deus está colocando o ímpio, e no outro prato Deus está colocando o justo. Ele está fazendo um contraste. E a diferença do justo para o ímpio é que ele, e nós já vimos que a impiedade está no coração, ele vive pela sua fé. E nós vamos ver o que significa isso daqui a pouco. Mas agora, a partir do versículo 6... Deus começa a descrever o que é que vai acontecer com o ímpio. E ele faz isso através de 5 ais. E quando Deus diz ai, é ai mesmo. Ai daquele. E você pode imaginar o impacto desse ai quando ele vem de Deus. A coisa é séria. E o primeiro ai é o seguinte, versículos 6 a 8. Ai daquele que amontoa bens roubados e enriquece mediante extorsão. Até quando isso continuará assim? Não se levantarão de repente os seus credores? Pulando um pouquinho. Agora você se tornará vítima deles, porque você saqueou muitas nações. Novamente, num primeiro momento, Deus está descrevendo os babilônios, que estão invadindo e conquistando. É o poderio da época, político-militar da época. Agora você se tornará vítima deles. É uma palavra profética para o futuro. Você que saqueou muitas nações, todos os povos que restaram os saquearão. Pois você derramou muito sangue e cometeu violência contra terras, cidades e seus habitantes. É interessante que o primeiro ai fala desse princípio do coração humano, de amontoar bens roubados, de querer trazer para si aquilo que não é seu. A vontade de ter aquilo que não é meu, de pegar do outro. Que envolve inveja, que envolve ciúme, que envolve a gente se apoderar. É a grama mais verde do outro lado. E esse é o princípio, é aqui a origem de tudo. E o primeiro ai começa por aí. É um indivíduo, e aqui a nação está sendo descrita na forma de um indivíduo, ai daquele. Na realidade é uma nação, mas se aplica. Ai daquele que amontoa bens roubados. E o final desse que amontoa bens roubados é muito claro no texto, porque o caçador vai virar caça. O caçador vai virar caça. Você que saqueou, os que restaram um dia vão saquear você. E a história mostra isso. É um poder que sobe e desce, aí vem outro e assim por diante. Há um pêndulo nesse sentido. Porque Deus trabalha com a humanidade dessa forma. Há um sistema de equilíbrio natural. Ninguém que sobe demais vai ficar para sempre lá em cima. Sempre haverá uma compensação. E se isso já acontece no plano natural, com muita falha aqui nessa vida, imagine como é que vai ser quando isso for instalado na humanidade. Como a Bíblia diz, a justiça vai habitar nos novos céus e nova terra. Então o primeiro ai revela essa impiedade no coração que se manifesta através do desejo de ter mais e ter o que não é seu. O caçador vira caça. O segundo ai já é um passo adiante. Ai daquele, versículo 9, que obtém lucros injustos para a sua casa, para pôr o seu ninho no alto e escapar das garras do mal. Você tramou a ruína de muitos povos, envergonhando a sua própria casa, pecando contra a sua própria vida. Pois as pedras clamarão da parede e as vigas responderão do madeiramento contra você. A casa que eu construí, é isso que está dizendo aqui, com os lucros injustos. A parede, os tijolos, as vigas, o madeiramento vai estar gritando contra mim. A minha obra má construída, meu ninho seguro em cima daquilo que não era meu e não devia ser meu, que devia ser repartido, que devia estar com outros. Aquilo que eu peguei para mim de uma maneira errada, ímpia, corrupta,
e eu construí o meu ninho, esse ninho vai estar gritando: você errou. Você vai ter consequência. Em outras palavras, a casa forte vira uma casa mal assombrada. Porque as paredes, a madeira, o teto, está todo gritando e falando: você está errado, vai ter consequência, você não está seguro, não adianta. E você percebe essa tendência de pessoas que têm, quanto mais tem, mais insegurança. A necessidade de você ter um esquema cada vez mais complexo para guardar o muito que você tem, e cada vez mais. Fica muito complicado. E você olha para trás e olha para trás do ombro e olha, você não confia em ninguém, nem todo mundo passa a ser suspeito. A casa fica mal assombrada. Eu não consigo deixar de pensar no Eagle's Nest, o ninho da águia, que foi a residência de verão de Adolf Hitler. Ele esteve lá 1 ou 2 vezes, lá na Bavária, um lugar espetacular. Deu um trabalho para construir, fazer uma estrada na montanha de pedra para subir lá em cima, está lá. É um museu, está em visitação. Mas não tinha como colocar uma pessoa tão poderosa num lugar inexpugnável. Ninguém pode construir um lugar impenetrável, uma proteção 100%. Não existe isso. E Deus disse: ai daquele. Ou seja, a sua casa vai ficar mal assombrada. O seu ninho vai um dia expulsar você. O terceiro ai, versículo 12 em diante: ai daquele que edifica uma cidade. Uma cidade são muita gente, muitas casas, agora num plano ainda maior, a cidade que é construída com sangue e estabelecida com crime. Acaso não vem do Senhor dos Exércitos que o trabalho dos povos seja só para satisfazer o fogo e que as nações se afadiguem em vão? Isso aconteceu lá em Babel, começou lá. Trabalheira danada, subindo aquele monumento, aquele monstro, de torre, e no estalar de dedo, deixou de ter qualquer sentido e significado e valor e importância para aquele povo lá, para aquelas pessoas. Espalhou todo mundo, foi cada um para o seu lugar. E assim é. Aquilo que nós fazemos e construímos, e a história, as escavações arqueológicas mostram gerações e gerações de povos que muitos deles nem existem. Por exemplo, coisas misteriosas, como por exemplo o desaparecimento dos maias. Mas é exatamente isso que a Bíblia está dizendo, que quando a gente edifica, quando uma cidade é edificada nessa base, na realidade é simplesmente aguardando o momento em que ela vai ser destruída, que ela vai passar no tempo, vai passar no espaço, vai perder importância, mas a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Uma outra vez, aí no meio desse texto, Deus joga uma frase. Até talvez para a gente ter assim um refresco, Uau, o negócio está sério. Aí Deus fala assim: espera aí, mas a terra um dia vai se encher do conhecimento da glória de Deus como as águas cobrem o mar. Calma. Nesse processo de ajuste de contas que um dia vai acontecer, e acontece numa escala menor, está acontecendo o tempo todo, mas numa escala maior isso vai acontecer na consumação dos tempos. Nesse processo, na realidade, o que Deus está querendo é revelar a sua glória, o seu poder, quem Ele é, a sua personalidade, o seu amor, a sua paciência, a sua salvação. Deus está querendo se revelar através dessas coisas. E Ele faz isso por contraste. Por contraste. Esse é o terceiro ai. O caçador vira caça, a casa forte vira casa mal assombrada, e agora a cidade vira cinzas.
O quarto ai. Versículo 15. Ai daquele que dá bebida ao seu próximo, misturando-a com seu furor, até que ele fique bêbado para lhe contemplar a nudez. Beba bastante vergonha em vez de glória. Você que dá bebida para o seu companheiro lá no bar, com o objetivo de descobrir os podres, os segredos dele, poder usar contra ele, para poder depois puxar o tapete, para saber qual é a estratégia, para poder ser mais rápido do que ele. Um ambiente de amizade, um happy hour. Vamos lá beber junto. Entra abraçado, sai cambaleando, mas alguém tem um propósito. A taça da mão direita do Senhor é dada a você, muita vergonha cobrirá a sua glória, pois você derramou muito sangue e cometeu violência contra terras. Até numa relação social, num momento de descontração, o coração do ímpio se revela. Mas Deus está vendo. Deus sabe qual é a motivação. Não passa nada aos olhos de Deus. E Deus está dizendo como Ele é. Esse lado de Deus não é muito popular. Nós queremos um Deus, um God in the box, amoroso. No fim, um amor, todo mundo vai passar. Ele dá uma piscadinha. Ah, entra aí, vai. Não. Não. Não é assim. E gostemos ou não, nós temos que ver esse Deus e conhecer esse Deus e aceitar esse Deus e respeitar esse Deus do jeito que Ele é. O amigo de bar vira um corrupto desmascarado, porque o dia vai aparecer. Um dia vai ver. A gente vai ver quem era aquela pessoa. Se era de fato amigo ou não. Vai aparecer. E o quinto ai. De que vale, versículo 18, uma imagem feita por um escultor? Ou um ídolo de metal que ensina mentiras? Pulando um pouquinho. Ai daquele que diz à madeira, desperta. Ou a pedra sem vida, acorde. Poderá o ídolo dar orientação? Ele está coberto de ouro e prata, mas não respira. E aí novamente aquele refresco, né? O Senhor, porém, é que a diferença entre o ídolo e o Senhor. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Qual é o templo de Deus? É o universo. Olha a comparação, um ídolo de madeira, coberto de ouro, uma estátua feita à imagem e semelhança do homem, que já está morto, que não tem vida, que é ímpio. Ele então se reduz ainda mais e adora um boneco, um objeto, sei lá, um prazer, qualquer coisa, que é uma projeção corrompida da sua corrupção, diminuída ainda mais daquilo que ele é. No entanto, o Senhor está aonde? No seu santo templo. E diante desse Deus, só existe uma atitude, é nós nos calarmos diante dele. Numa atitude de reverência, de respeito, de admiração e de adoração. O quinto ai fecha o ciclo, porque na realidade nós somos os nossos próprios deuses. Os ídolos nada mais são, aquilo que ocupa o lugar de Deus na nossa vida nada mais é do que o nosso próprio eu, ou uma projeção dele. Então, o caçador vira caça, a casa forte vira uma casa mal assombrada, a cidade vira cinzas, o amigo de bar vira um covarde, envergonhado ou desmascarado, e aquele convicto idólatra que corre atrás de algo que ele possa se curvar, que na realidade é uma projeção, uma sombra
do fato de que ele está morto interiormente. Ele não há orientação do ídolo. Ele não encontra respostas em si mesmo. Ele não encontra respostas nessa busca desenfreada, na mentira, na corrupção. Ele não encontra satisfação porque ele é insaciável. Portanto, ele fica perdido, totalmente perdido. Não passa de um coitado. Que fim triste tem o ímpio. E o que é que isso revela acerca de Deus? Que Deus é um Deus justo. Que as coisas não acabam em pizza com Deus. Mas a gente volta para aquela pergunta inicial. Se Deus disse que o justo viverá pela fé, o que Deus está querendo dizer para nós? O que Ele quis dizer para Abacuque naquela hora? Verifica que a gente tem, aquela musiquinha, do Gilberto Gil, a fé não costuma falhar. A fé não costuma falhar. E às vezes a gente fala e ouve pessoas assim, eu tenho muita fé. Fé na fé. A questão da fé é o objeto, não é quanta fé eu tenho, mas que objeto, em qual objeto, aonde estou colocando a minha fé. É interessante que quando Deus fala que o justo viverá pela fé, Ele gasta isso, uma frase, o justo viverá pela fé, e dezenas de frases acerca de quem Ele é, de o que Ele vai fazer, da fotografia do homem ou da pessoa que não vive dessa forma pela fé. Então o que Ele está dizendo? Ele está pintando um quadro oposto do que significa viver pela fé. Porque Ele quer levar nosso coração na direção dEle nessa hora. E Ele usa um método muito forte, porque nós ficamos debaixo, de um peso. Esses ais são pesados. Mas o justo, Ele diz, viverá pela sua fé. E se a questão da fé é o objeto, o que a gente aprendeu até agora, nesses primeiros 2 capítulos do livro do profeta Abacuque? Em primeiro lugar, que viver pela fé é viver colocando a nossa fé num Deus que é todo sabedoria, mas que ouve e convive pacientemente com ignorantes como nós. É nos aproximarmos de um Deus, de desenvolvermos com Ele um relacionamento que reconhece que Ele sabe infinitamente e conhece infinitamente mais do que eu conheço. Ou seja, eu nunca vou poder dar uma ideia nova para Deus. Nunca! Vou poder dizer para Ele, mas o senhor já pensou nisso? Ou nesse caminho? Ou nessa solução? Ridículo! Ao mesmo tempo, Ele é um Deus tão sábio, conhece tanto de mim e das coisas, mas Ele, de uma forma paciente, pessoal, Ele se relaciona, Ele conversa comigo, Ele ouve as minhas perguntas ignorantes, pequenas, ridículas que sejam. Esse é o tipo de Deus com o qual eu devo me relacionar. Isso é viver pela fé, é viver um relacionamento com um Deus que é todo sabedoria, mas que pacientemente me aguenta do jeito que eu sou, com as minhas dificuldades, com a minha ignorância, com a minha perplexidade, com as minhas reações. Em segundo lugar, nós temos visto isso nesse livro até aqui, que viver pela fé significa se relacionar ou ter uma fé em relação a um Deus que é todo-poderoso. Um Deus que está agindo no mundo agora, como Ele agiu lá. Em outras palavras, Deus está agindo no Brasil. Deus não tirou férias. É o mesmo ontem, hoje e sempre. Você acha que Deus está lá preocupado com as manifestações
Você acha, de verdade, que Deus está lá fazendo uma reunião do ministério para ver como a gente vai resolver isso hoje à tarde? Ou sei lá. Não. Deus está agindo no mundo de uma forma, ele disse, se eu te contar, você não vai acreditar. Deixa eu abrir um pouquinho a janela, e é o que a gente acabou de ver. Isso é uma janela que Deus abriu. Imaginem o que Deus tem preparado e vai fazer e está fazendo com o Brasil. Mas, agindo no mundo hoje, Deus está corrigindo aqueles a quem Ele ama. No processo de agir no mundo, de uma maneira muitas vezes misteriosa para nós, o foco de Deus, o amor de Deus por nós, vai garantir que os processos vão sempre, no nosso caso, redundar em benefício. A escassez, a dor, a perda de trabalho, ter que ajustar, apertar o cinto, conviver com uma série de coisas mais difíceis, tem um foco. E o foco é que Deus quer nos corrigir, quer nos endireitar. Ele começou o juízo, nesse sentido, pela casa dele. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10 em diante. O juízo começa pela casa de Deus. E não é um juízo para afastar a gente dele. É uma correção para nos trazer para perto dele. Então, nós estamos vendo, isso acontece com Abacuque. Abacuque corre para Deus. Ele podia ter, quer saber? Não. O que ele faz? Ele corre para Deus. Ele fala, ok, agora eu vou ficar aqui. Até o Senhor me responder. Porque esse é o Deus que eu creio. É um Deus que me ouve. É um Deus que me entende. É um Deus que vai me ajudar a sair dessa perplexidade e encontrar algum sentido para mim. Em terceiro lugar, viver pela fé em relação a esse Deus é viver pela fé num Deus que é todo justiça, que julga com perfeição e na hora certa. Não é antes, não é do jeito que a gente quer, não é com a intensidade que a gente gostaria. E olha, gente, eu tenho visto, saindo do meu coração e da minha cabeça, pensamentos em relação aos governantes do Brasil, que, olha, não são muito diferentes de outras pessoas que talvez não tenham a mesma fé que eu tenho em Jesus Cristo. O meu coração é capaz. Outro dia a gente estava lá em casa, numa comemoração, eu não devia dizer isso, mas eu vou dizer para ilustrar. E a gente, no final da festa, era aniversário da minha esposa, família, pessoal, aquelas brincadeiras de, sabe, fim de festa você começa a falar bobagem, né? E a gente não bebeu. Não tinha bebida alcoólica. Só para ficar claro. Eu não tenho nada contra se você bebe. Se você bebe com critério, com cuidado, né? E aprecia. Sempre você vai responder. Qualquer escolha que a gente faz, a gente é responsável pela escolha que a gente faz. Isso tudo tem o seu lugar próprio, o seu limite. Mas eu estou dizendo para você não pensar que já aquela alegria de fim de festa, né? De tomar um pouco mais. Não. Mas a gente estava cansado e falando, jogando conversa fora. E aí, tira foto, junta aqui, você e tal, aqueles grupinhos, e finalmente, todo mundo está cansado, né? Aí alguém falou assim, pensa numa coisa alegre. Aí alguém falou assim, a Dilma morreu. Não, é sério. E na mesma hora, foi uma besta, não fui eu que falei. Mas na mesma hora, poderia ser qualquer um de nós ter falado aquilo. E parecia engraçado. Mas não é engraçado. Porque é o que sai do nosso coração, é o que está lá dentro. E às vezes a gente se alegra dessa forma. E não é o que está escrito em 1 Coríntios 13, né? Não é o que está lá. Mas Deus julga com perfeição. Coloque-se no lugar dela hoje. Coloque-se. Imagina você no palácio lá. Deus julga com perfeição e na hora certa.
E por causa disso, Deus, viver pela fé, desenvolver com Ele um relacionamento, porque Ele é um Deus que curte demais quando a gente confia nele e adora, apesar das circunstâncias. E é isso que Deus está olhando hoje para nós aqui, nesse dia, né? Que dia é hoje? Dia 15 de março. Por falar nisso, a Páscoa é dia 5 de abril, viu? A gente não estava anunciando a Páscoa do ano que vem, não. Estava lá errado, 5 de março, mas é 5 de abril, nós teremos o nosso brunch comunitário aqui, culto especial, começando às 10 horas da manhã, no domingo de Páscoa. Espero que você esteja aqui. Deus curte demais quando nós confiamos, demonstramos confiança nele e o adoramos apesar das circunstâncias. Porque Ele, sendo todo sabedoria, se debruça, se aproxima de nós e conversa conosco e aguenta as nossas ignorâncias, a nossa pequenez, a nossa mente limitada. Sendo todo-poderoso, Ele está agindo hoje no mundo e por nos amar, usando esses processos sociais, políticos, econômicos, naturais, para nos moldar à imagem do Seu Filho Jesus Cristo, porque essa é a nossa vocação. Romanos 8, 28 em diante. E sabendo que Ele julga com perfeição, e não antes da hora, mas na hora certa, nós podemos dar a Deus a alegria, a curtição de ter um coração que confia nele e que o adora em qualquer circunstância. Isso significa viver pela fé, viver pela sua fidelidade. E é isso que eu tinha para hoje. Domingo que vem nós vamos entrar no capítulo 3, que é um hino de louvor. Na realidade, Abacuque vai reagir a essa revelação de Deus. Leia o livro de Abacuque essa semana, uma vez, duas, três. Se você não escutou as outras mensagens, volte. Mas eu queria dar para você, para mim, para nós hoje, individualmente. Não pensa, talvez uma outra coisa que eu falei aqui levou você a lembrar de alguém, mas esquece. Pense em você. Pense em você. E lembre-se que a impiedade é inerente ao coração humano. Nosso eu é inchado. Ele ocupa o espaço de Deus, ele ocupa o espaço dos outros. E o processo que Deus está usando na nossa vida é como se fosse constantemente uma agulha, um alfinete, furando a nossa bolha, furando o nosso ego, para a gente se enxergar, como Paulo falou aqui. Além de tudo que está acontecendo, todo dia eu acordo e olho para o espelho. E essa é a parte mais difícil. Mas eu não queria que a gente ficasse hoje, terminasse esse momento só olhando para o espelho da nossa alma, mas que a gente olhasse para o alto, para a revelação de um Deus poderoso, sábio e justo. Um Deus que nos ama e que nesses processos todos que vivemos aqui na terra, o foco, o desejo, o trabalho dele, ele nunca se cansa. Está trabalhando a nossa vida para nos aproximar cada vez mais dele. Nesse momento, faça no seu coração, em silêncio, a oração que seria a sua resposta para aquilo que Deus falou com você hoje. Eu não sei o que Deus falou com você, não sei que parte da palavra dele fez sentido, tocou na sua vida no seu momento. Mas faça agora, vamos ficar alguns instantes em silêncio. E responda, talvez seja uma confissão,
Talvez seja um agradecimento. Talvez seja um passo de fé, de confiança nele. Talvez entregando para ele algo que tem ocupado seu pensamento, seu coração e te deixado muito ansioso ou ansiosa. Quando o profeta Natã foi procurar Davi, quando Davi, que foi um grande homem, um homem que andou com Deus, um homem que louvou e deixou para a gente hinos, salmos maravilhosos, mas um dia, ele fez algo muito, muito ruim. E Deus mandou o profeta Natã conversar com ele. E quando Davi se deu conta do mal que ele tinha praticado, Deus deu a ele uma escolha. Você prefere cair nas mãos dos homens ou nas minhas mãos? E Davi disse: eu prefiro ficar nas suas mãos. O que aconteceu com a vida de Davi depois não foi fácil. Ele colheu consequências duras do mal que ele praticou. Mas nas mãos de Deus, as mãos de Deus são sempre o lugar mais seguro do universo. E se voltar a cair nas mãos de Deus nessa manhã para você significa acertar certas coisas muito erradas da sua vida. Procurar alguém para acertar a coisa que foi feita que talvez há muito tempo e que incomoda você até hoje. Não importa. Corra para Deus, lance a sua vida nas mãos dele. Tome o propósito de fazer isso, para você se livrar desse peso terrível que você carrega hoje. Porque Deus é um Deus que perdoa, que acolhe, que salva. Ele disse: os teus pecados jamais me lembrarei. Assim como dista o Oriente do Ocidente, assim Ele afasta de nós as nossas transgressões. Antes de olharmos o cisco do olho do outro, Jesus falou: nós precisamos tirar a trave que está na nossa vista. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te pedimos que, como cristãos, como seguidores de Jesus que somos, que a gente possa entender, em primeiro lugar, que a impiedade é uma realidade de cada coração, do nosso coração. Mas que o Senhor nos dá a escolha de viver um relacionamento de fidelidade, de fé com o Senhor. De enxergar e de ver o Senhor como o Senhor é. Um Deus de justiça, um Deus com quem a gente acerta as contas sim, e graças a Deus, essas contas para quem está em Cristo foram acertadas na cruz do Calvário. Obrigado porque a nossa dívida foi paga. Portanto, hoje, Senhor, nós corremos para Jesus mais uma vez como nosso protetor, como nosso Salvador, como nosso intercessor. E não somente o nosso. O Salvador, o intercessor, o transformador da nossa nação, dos nossos governantes, de cada brasileiro e de cada brasileira. Nos colocamos entre eles, como povo que somos, pedindo que a tua misericórdia nos alcance e também que a tua misericórdia alcance a nossa nação. Mas começa a fazer essa obra em nós, Senhor. Tira a escama dos nossos olhos, a arrogância do nosso coração,
o farisaísmo que a gente carrega. Queremos nos curvar diante do Senhor como publicano no templo, batendo. Não teve nem coragem de levantar os olhos para os céus, mas curvado no canto de Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Essa é a oração que nós fazemos por nós, pela tua igreja, pela nossa nação. No nome de Jesus. Amém.